pessoal, bora começar mais uma série de estudos? A última série foi de flores e folhas, aqui a fotinho. E antes disso a gente estudou frutas e vegetais, a fotinho. E agora nós vamos atender os pedidos dos seguidores. O pessoal que respondeu lá a caixinha de perguntas lá do Instagram me fizeram várias sugestões muito interessantes e eu escolhi 5 delas para fazer nossa nova série de estudos, tá? Então, hoje vamos responder essa caixinha. Acompanhe aí. Oi, pessoal. Vamos aqui para nossa última aulinha da série de pedidos dos seguidores. Está frio aqui. Vou chamar minha blusa que deu uma esfriada aqui. E eu senti um pouquinho de super desafio desse pedido, né? Mas eu não sou muito assim fã de pintar a rosa. Digo porque óbvio que ela é uma flor difícil, mas não por isso. Mas é tanta gente pintando rosa, tanta rosa por aí, que eu fico com um pouco de receio de ficar na mesmice, sabe? Então eu acabo procurando temas diferentes. Porque me conhece, me acompanha, sabe que eu sempre vou buscar. Pode ser uma coisa popular, mas não uma coisa comum, assim, que todo mundo pinta, né? Então vamos lá. Tá aqui a nossa rosa meio laranja, tá? A base é amarela, mas ela é um pouquinho laranja, tá? E vamos lá. O que eu preciso dizer antes da gente começar a pintar? Papelzinho aqui. Não, esse aqui é muito grosso. Esse aqui. O principal da rosa, além da textura, das veias dela, que tem algumas são mais evidentes, outra pouco, mas essa aqui não tem tantas veias assim na transição de cor. Tem um pouquinho, mas não tem muita coisa não. Mas o grande segredo da rosa é você conseguir captar o movimento da pétala, que é esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Essa ondulação arredondada aqui, ó. Esse é o grande segredo da rosa. Entender como funciona esse tipo de movimento aqui na pintura. Segurando aqui, mais próximo aqui da minha mão, o branco, a minha luz aqui tá vindo de cima, tá? Então, essa dobra aqui, que na verdade não é uma dobra, uma ondulação, né? Ela tá recebendo a maior incidência de luz, porque a minha luz tá vindo de cima. Aqui, nessa voltinha, no caso aqui é o ponto de contato da minha mão, mas aqui é o lado de sombra, aqui é o lado de sombra. Mas vocês notem, não é uma linha dura. O que é uma linha dura? Aquela sombra onde a gente tem um contorno, vamos dizer assim, como uma extremidade da pétala, né? Essa transição de cor aqui, dessa ondulação, é suave para os dois lados, tá? Tá vendo, ó? É suave para os dois lados. Agora eu vou fazer uma dobra que a gente vai ter uma linha dura, porque é uma sobreposição de pétalas, por exemplo. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma pétala em cima e outra embaixo. Aqui eu tenho uma linha, porque tem coisas aqui para baixo. E uma pétala aqui em cima. Isso aqui é diferente. Agora eu vinquei ali, não vai dar pra ver. É diferente disso, tá? Então a sobreposição é diferente de uma ondulação. Então a sombra é construída diferente. Então aqui, numa sobreposição, assim, melhorou? Eu tenho uma sombra com uma linha mais dura. E assim, uma ondulação simples, sem sobreposição, eu tenho uma construção mais suave de sombra. Isso aqui é o grande X da construção da rosa. Captar essa ondulação das pétalas, tá? A mesma coisa eu digo para quando a gente pinta roupas. Esse também é o raciocínio para ondulações de pregas de roupa, tá?
Vou pegar aqui minha tinta que caiu. Pensando na superfície da pétala da rosa, quando a gente pega ela não tem uma superfície reflexiva. O que isso quer dizer? Ela não é uma pétala envernizada ao ponto de refletir a luz e ter um ponto extremo de luminosidade. Tá? Que eu consigo explicar? Por exemplo, um plástico. Ele tem uma alta capacidade de reflexo. Reflexão, será? Não, acho que não. Essa palavra não deve estar certa. Mas enfim, ela reflete a luz. Tá vendo um ponto extremo de luz aqui? Muito mais do que se eu pegar um tecido, por exemplo. O tecido ele tem uma capacidade de absorver a luz muito maior do que a do plástico. Tá? Então, quando você começa a entender as diferenças de material, você consegue também construir uma luz melhor. Então, pensando na pétala da rosa, ela é sedosa, ela é macia. Então, ela não reflete tanto assim a luz. Então, a nossa rosa aqui ela é amarela. Então, o ponto de luz dela não vai ser branco, porque ela não reflete a luz diretamente. Se você pegar uma rosa branca, obviamente, ela vai refletir o branco no ponto de mais luz. Mas se você pegar uma rosa cor-de-rosa bem clarinha, talvez fique relativamente branca. Agora, se você pegar uma rosa vermelha, uma rosa mais amarelada, laranja, que são cores mais fortes, dificilmente você vai ter um ponto tão intenso de luz onde você precise usar o branco, tá? O que isso no mundo da pintura e do estudo do desenho qual é o tema que abrange esse tipo de estudo? É o estudo da escala de valores, o estudo da luz e sombra. Quando você entende o quão escuro é aquele ponto e o quão claro é aquele ponto, e dentro do seu desenho, qual que é a escala que você escolheu para construir do escuro para o claro. Esse intervalo de cor, essa escadinha que a gente constrói, a escala tonal, vamos dizer assim, é o que vai deixar a sua construção de pintura, seja ela qual for, mais realista ou mais convincente. Realista, o que eu quero dizer, não é um realista hiperrealista perto da foto. Por mais que eu goste de pintar esse tipo de estilo, não é esse o tema. Não é essa a questão. Você pode escolher um desenho mais simples não em relação à estrutura do desenho, simples em relação à complexidade, mais simples, não tão complexo, não tão cheio de detalhes, nesse sentido. E com esse raciocínio de luz e sombra, com esse raciocínio de escala de valores, você vai aprimorar muito o seu processo de pintura. Tá? Então, assim, estude isso. É um tema importantíssimo. Quando você começa a entender a escala de valores, suas pinturas vão ficar melhores, tá? Fica aqui a sugestão, tá? Então, vamos lá. Eu tô com uma mini bandejinha aqui, uma bandejinha de café. Passei rústico aqui do lado de fora. O meu fundo é o verde oliva. A base aqui é o melão. Aqui é o verde pistache. Não vou fazer folhinha, o foco é a flor, tá? Não vou fazer acabamento nem nada, porque ela é demorada, obviamente. Tentei pegar uma flor com menos pétalas possíveis para eu poder não gastar tanto tempo assim, mas a gente já sabe que essa aula vai ser um capricho. Então vamos lá. Pensando na nossa escala de valores, partindo da minha cor de base. A minha cor de base não vai ser o meu tom mais claro e nem vai ser o meu tom mais escuro. Sempre vai ser o tom médio. Então, quando eu pego uma foto de referência, eu vou lá no meu ponto mais claro, no meu ponto mais escuro e vou fazer a escala tonal dentro desse ponto, dessas cores. Então, vamos lá. Eu escolhi lá o meu ponto mais claro de luminosidade dessa flor com um amarelo bebê. E o meu ponto mais escuro
como rústico. Então eu vou preencher essa escala transitando entre o amarelo e o laranja. Então eu tenho meu tom médio como melão, que é a minha cor de base. E aí eu vou pôr o branco aqui, porque é uma cor que a gente pode usar para clarear um pouquinho o amarelo. E vamos lá. Eu tenho o amarelo ocre. Eu tenho os tons de laranja e vermelho. Eles não serão usados puros. Sempre vou precisar queimar eles com os marrons. Por quê? São cores muito saturadas. Muito saturadas. Vermelho fogo, laranja e cenoura. Então, quando eu ponho um pouquinho de marrom neles, eu acabo deixando eles um pouquinho mais neutros, dando ênfase para a construção do amarelo. Assim, eles não roubam a cena do amarelo, tá bom? O outro marrom que eu tenho aqui é o marrom, tá? Esse aqui serão as cores que a gente vai usar aqui e que eu vou começar a colocar na minha paleta, tá? Eu vou pausar o vídeo um pouquinho para eu construir minha paleta aqui e volto em um segundo. Vamos lá. Construir aqui a minha paleta de cores. Seguir a escala que eu escolhi, tá? Começando do amarelo bebê, melão, ocre, cenoura, laranja. Acertei. E vermelho vivo. Vermelho fogo, desculpa, tá? Vermelho fogo. Aqui em cima marrom e rústico, tá? Então eu gosto de construir a minha paleta aqui de acordo com a escala que eu vou acompanhar. Eu gosto de trabalhar desse jeito, tá? Tô aqui na minha paleta úmida para render mais o trabalho. Não gosto de deixar torto, que fica confundido. Então, vamos lá. Se fosse uma pétala com uma transição de cor, assim, muitas manchas, eu escolheria a técnica seca para fazer as voltinhas e etc. Mas ela não é tão manchada desse jeito. Então eu vou escolher a técnica úmida. E vou usar o pincel redondo para fazer as voltinhas, as ondulações de cor, as transições de cor. E quando for para dar acabamento na extremidade da pétala, aí sim a gente usa o angular, tá? Que aí é para deixar o contorno bem certinho, tá? O pincel que também vai ajudar bastante a fazer essa construção, principalmente nas pétalas maiores, é o pincel mop, tá? Porque eu vou ter mais agilidade para não deixar mancha nem marca de pincel, tá? Tá frio hoje aqui, então o mop vai ser bem útil pelo fato de demorar mais para secar. E aí, vamos pegar um mop aqui. Eu não vou pegar um mop muito grande, não. Vou pegar esses dois aqui. E vou pegar esse pincel redondo aqui, que ele tem a pontinha redondinha. Para áreas grandes, ele é muito bom. E quando eu começar a ir para os cantinhos, para as áreas que precisam de um pouquinho mais de precisão, eu vou precisar de uma pontinha mais fina. E aí eu posso usar esse ergonômico da Condor. Então esse de ponta redonda é o 4415. E esse de pontinha fina é o 403. Tamanho 10 e tamanho 16, tá? E o mop que tá aqui do lado. Quem não tem mop pode usar também o pincel de blush de maquiagem. Não é assim uma Brastemp, mas ajuda. Então vamos lá. Eu vou começar escurecendo as áreas de profundidade, as áreas de voltinhas, tá? E vou fazer isso com bastante água. Então, se tiver muito calor, o dia que você estiver fazendo aí, recomendo você hidratar a área que você vai trabalhar antes, para dar tempo de você colocar a tinta onde você quer, bater o mop, tá? Se não tiver, você pode ir direto com a cor diluída e fazer o seu trabalho de ir com o pincel limpo e fazer o degradê, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou começar com o ocre
E vou misturar ele com um pouquinho de melão. Por quê? Eu não quero ir direto pro ocre, porque a distância de uma cor para outra é muito grande. Então eu misturo com um pouquinho de melão e depois, na próxima camada, eu uso melão puro. Vamos lá. Eu vou começar a escurecer as pétalas que estão por trás. Não é sempre que vai ser necessário usar o mop. Vou precisar pegar um paninho limpo. Esse paninho que eu uso, ele é reutilizável. Dá pra lavar ele e usar de várias vezes. Mas chega um ponto que ele deixa de absorver a água. Ele continua sendo útil porque você pode colocar a tinta ali pra limpar a espátula, fazer uma limpeza do azulejo, alguma coisa assim. Mas ele não absorve mais tanto a água do pincel com facilidade. Então aí você tem que pegar um limpinho, que aí você encosta nele, ele já vai absorver a água do seu pincel. E aí eu encostei aqui, eu percebi que ele não absorveu. Então ele já tá com um pouquinho impermeabilizado, vamos dizer assim. O outro você encosta, ele já absorve a água rapidinho. Vou adiantar que esse pedacinho que eu vou fazer aqui agora é o ponto mais escuro da nossa rosa, porque a luz está vindo nesta direção. Então, aqui tem uma grande área de sombra projetada, tá? E o ideal é fazer um degradê bem bonito aqui, começando com as cores mais claras e depois vai escurecendo aos poucos. Então eu vou acelerar o vídeo porque vai demorar, né? Mas eu só vou depositar essa tinta no encontro aqui das pétalas com a tinta aguadinha e usando o mop de vez em quando. Já fiz aqui uma leve camada de sombra. E agora eu vou começar a partir por um pouquinho do laranja. Onde a gente só encontra o laranja na parte central dessa flor, tá? Eu ainda vou usar esse pincel aqui. Eu vou pegar o cenoura, tá? Vou triscar no marrom aqui e vou misturar um pouquinho. A ideia não é deixar o cenoura escuro. É só diminuir um pouco a saturação dele. Ele vai deixar de ficar tão aceso, tá? É bem pouquinho. Tá aqui minha cor diluída. Então eu vou começar a passar nas áreas que são mais alaranjadas, tá?
lá, já tá começando a aparecer, tá? Eu usei todo momento a misturinha de laranja com... de cenoura com marrom, tá? Aqui eu pus 2 camadas, aqui eu pus esse pedacinho aqui, ele é quase vermelho, então deixei secar para poder repetir a camada, tá? E vou continuar escurecendo, tá? Só que agora eu vou partir pro laranja e misturar o laranja com o marrom, tá? E vou continuar sombreando, tá? Esse pedaço aqui, ele já tá na cor certa, porém a gente ainda precisa sombrear a parte que tá na parte da sombra aqui, de sombra projetada, tá? Mas a cor desse copinho, né? Que a gente chama quando a flor ainda não abriu completa, aí já tá na cor certa, tá? Aqui, nessa dobra aqui, também é uma continuação, aliás, essa pétala começa aqui e termina aqui. É uma pétala bem grande. E essa dobra aqui tem uma super sombra projetada. É a parte mais escura da nossa flor, tá? Então aqui a gente vai chegar a usar o rústico. Nas outras áreas a gente não vai usar o rústico. O rústico vai vir só nesse pedacinho e um pouquinho lá no miolinho, tá? Então a gente vai subindo o tom gradativamente, que é o que eu vou continuar fazendo. Continuar colocando sombra debaixo aqui das pétalas e daqui a pouco a gente começa a iluminar. Uma coisa importante, muito importante. Deixa eu terminar aqui, senão seca e vai manchar. É o seguinte. Se eu cheguei... Aqui, vou usar essa aqui que tá seca. Se eu cheguei com a primeira cor até aqui, a segunda cor eu tenho que ficar menor. A terceira cor, menor ainda. A última cor, menor ainda, tá? Então, até onde chegar com as cores, eu tenho que ir diminuindo gradativamente. Isso é o que vai fazer o nosso degradê ficar bem bonito, tá? É o que eu fiz aqui. Então, se com a primeira cor eu cheguei quase perto da extremidade, a segunda eu fui até metadinha. A próxima eu vou ficar só no cantinho e assim sucessivamente, tá? Esse é o segredo, que não é segredo, de uma boa sombra quando a gente precisa fazer uma escala muito grande, tá? Nesse caso aqui, do amarelo clarinho até o rústico, é uma escala enorme para se chegar. Então, indo de pouquinho, um espacinho de cada vez, é a melhor forma de se construir esse degradê, tá? Esse pincel aqui, vou adicionar um comentário aqui que é muito interessante. Você pode estar com ele, com a pontinha dele carregada com tinta. E eu vou fazer isso aqui. E ele tá com água. Usando ele na pontinha, você tem uma linha super fininha, porque ele tem uma pontinha bem afiada. Mas, se você usar ele de lateral, você tem praticamente um pincel angular, dá uma olhada. Por quê? Eu tô com a tinta na pontinha e água aqui. Então, esse tipo de agilidade, a gente consegue ir para alguns cantinhos e agilizar o processo de deposita a tinta lá onde você quer, naquele cantinho, e inclina o pincel e você já faz o degradê ali mesmo, ó. Tá? Então, o importante de carregar bastante água sem pingar nesse pincel é que você consegue usar ele de maneira lateral, tá? Mantendo o seu pincel sempre limpinho. Isso é possível.
Agora, para ajudar a gente a raciocinar melhor onde tem que ser claro e escuro, eu vou começar a iluminar, mas a ideia do iluminar agora é só deixar claro, deixar mais nítido aonde é a parte mais escura ainda, tá? A gente não vai iluminar totalmente agora, a gente só vai colocar um pouquinho mais de claridade em algumas pétalas aqui para facilitar o raciocínio, tá? E o ponto mesmo de luz a gente faz no final. Por que eu faço a iluminação no final? Dependendo da cor. Porque às vezes você vai... dependendo do objeto que você for fazer, você começa pela luz. Eu prefiro fazer depois, porque dependendo da cor que eu tô trabalhando, eu posso sujar a parte de luz com as cores de sombra, tá? É mais por isso. Então eu vou pegar esse amarelo bebê, vou misturar com melão, que é a nossa cor de base, e vou fazer um tom mais claro aqui, mas eu não vou direto pro amarelo bebê, tá? E vou iluminar um pouquinho as pétalas mais claras, e isso vai ajudar a gente a entender o que é mais claro e o que é mais escuro aqui, tá? Clareei um pouquinho, isso ajuda bastante a gente separar as pétalas, tá? Eu sempre deixo o miolinho pro final, porque aí a gente usa praticamente só o pincel liner ou o pincel redondo pequenininho. Então, eu vou continuar sombreando aqui com o marrom e o cenoura. Tem um pedacinho aqui que... Esse pedacinho aqui eu esqueci. Tá aqui, tá? A gente já tá bem adiantado, mas vou pausar o vídeo, tomar um cafezinho e a gente já volta com
escurecendo e continuando o mesmo processo, tá? Não vou mudar a técnica, não vou fazer nada de diferente do que eu já estou fazendo, tá? É só clareando aos poucos e escurecendo aos poucos. Paciência. Paciência. Volto já, vou tomar um cafezinho. Depois do cafezinho, vamos continuar aqui na nossa prosa. Vamos lá. Vou recapitular aqui para os neurônios voltarem pro lugar. Então a gente já tá aqui na cor laranja com um pouquinho de marrom. Já fazendo as sombras, né? Ó, a gente já tá escurecendo na cor laranja. A gente ainda não chegou no vermelho. A gente clareou um pouquinho os pontos mais claros pra gente conseguir definir melhor a divisão das pétalas, tá? E aí a gente vai continuar escurecendo. Só que agora a gente vai começar a usar o pincel angular. O ergonômico é o 405, tá? É um kit que vem em 3 tamanhos. E eu gosto bastante, principalmente por conta da pontinha dele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar sombreando. Eu vou pegar o laranja. Eu sei que agora tá parecendo uma bagunça aqui, porque eu borrifei água para poder tomar o café e não secar. Então a água deu uma. A água. Não, a tinta deu uma espalhada, mas não é um problema. Então eu vou pegar o laranja, que é a última cor que a gente usou. Vou pôr um pouquinho do marrom para tirar a saturação. Ele ficar levemente mais neutro. E vou pôr o vermelho. Tá? Por que eu vou fazer isso aqui? Porque eu não quero ir pro vermelho puro por enquanto. Tá? Vou deixar o laranja um pouco mais avermelhado. Mas eu ainda não vou usar o vermelho de uma vez, tá? Então, o marrom aqui entrou por enquanto como ferramenta para neutralizar a cor, tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz um laranjão aqui, menos saturado, mas um pouco mais avermelhado. Então, agora eu vou usar o angular, porque eu já tenho boa parte da definição das pétalas. Então, eu já sei aonde eu vou precisar da linha do angular. E também sei aonde eu não preciso dessa linha do angular, né? Então, vamos lá. Tendo já agora a referência da parte clara, a gente consegue guiar bastante essa nossa sombra aqui. E assim a gente consegue também já dar um acabamento no contorno, deixar bem certinho. Porque essa é a beleza do angular, né? Essa pontinha dele aqui. E a gente consegue deixar os contornos bem certinho. Essa pétala aqui atrás,
essa aqui e essa aqui, não vão receber nada de vermelho. Eles vão ficar mais amarelas porque elas estão abertas e estão recebendo mais luz. Então, elas estão muito mais amarelas do que laranja e vermelho, tá? Porque ela tá recebendo mais luz, tá? Então, muda bastante a cor delas. Nessa daqui, eu vou usar o angular, mas eu vou fazer a misturinha do ocre com marrom, porque ela vai continuar amarela. Eu não quero que ela fique laranja ou vermelha, tá? Eu só tô voltando para a cor anterior para fazer o acabamento com o angular. Embora ela tenha só um pouquinho do laranja aqui nesse cantinho, a gente pode reforçar depois. Tá? Então, essa pétala aqui e essa pétala aqui não vão receber essas cores mais vibrantes, tá? Vão ficar no amarelinho mesmo. A gente vai continuar aqui no centro, ainda com a misturinha aqui do vermelho com laranja. E o marrom só para neutralizar.
Enquanto seca, não gosto de ficar passando o soprador toda hora. Eu vou escurecendo isso daqui, tá? Essa linha aqui ficou muito marcada, eu ainda vou subir um pouquinho essa cor pra não ficar tão marcado assim. E ainda é a nossa misturinha de vermelho, laranja e marrom. E não fica uma linha tão marcada. Vou subir um pouco essa cor. Pra não ficar concentrada só no contorno aqui, né? Subir essa cor aqui, ó, pra poder fazer o degradê. Tá? Essas duas pétalas aqui são bem escuras. Você quase não vê essa divisão aqui, tá? Então a gente vai escurecer mais ainda. Vou pegar essa cor e vou passar aqui nessa volta aqui de fora. Passar o mop aqui pra não ficar uma marquinha de junção. Agora eu vou começar a usar o vermelho, um rústico, só nas partes bem escuras, tá? Não, a intenção não é passar em todos os pedaços para não deixar a flor vermelha. Então, essa cor aqui, vou secar para poder passar aqui. Não é uma cor que eu vou passar em todos os lugares. Então, vai ser nesses lugares. Vai ser nesse cantinho aqui, nessas profundidades aqui, que tá lá fechadinha, e nessa cavidade aqui, tá? Depois que secar, eu faço do lado de cá. Do lado de cá que eu digo aqui, né? Depois eu faço do lado de cá, porque aqui essa marquinha aqui, essa dobra é bem marcada. Tem que fazer dos dois lados, tá? Primeiro eu vou fazer do lado de dentro, depois eu faço do lado de fora. Lá, aqui dentro agora.
Porque assim, enquanto eu espero não secar, eu volto na cor, volto na cor clara ou volto na cor escura e vou alternando. Agora eu vou começar a usar o rústico puro. Mas eu vou usar só um pouquinho aqui, nessa pétala mais escura aqui. Atrás desse copinho aqui. E um pouquinho lá no miolinho, mas vai ficar... Ainda tá longe de eu usar essa cor lá ainda, porque o miolinho eu deixei pro final, porque a gente vai usar um pincel menor. Então, assim, o importante é sempre pensar no degradê e na forma das pétalas, né? Que a gente ainda vai construir essa dobrinha aqui, vai ficar melhor. O importante aqui é, esta cor precisa ser igual aqui, tá? Então, a gente vai construindo aos pouquinhos. Eu vou pôr um pouquinho desse rústico aqui, só nesse cantinho aqui, ó. Não vou expandir, não. É só um pouquinho aqui. Ponho no cantinho ali, limpo o pincel. Com o pincel limpo eu ajeito. Só nessa quina aqui, ó. E aí tem aqui dentro, mas aí eu vou usar o pincel menor pra gente construir as outras voltinhas que tem aqui. Eu vou secar aqui. Tirando uma pocinha aqui de água. Pra poder continuar construindo aqui, não ficar voltando tanto. Nesse caso aqui, como essa pétala é uma coisa só, essa sombra aqui precisa estar como se começasse daqui, ó, e viesse pra cá. Então essa sombra precisa subir de uma maneira igual, tá? Então se o escuro já tá aqui, esse escuro também tem que vir pra cá, ó, tá? Então eu vou subindo aos pouquinhos aqui, para que esse escuro fique daqui pra cá. Para agilizar um pouquinho, vou usar o vermelho com o rústico. Com mais rústico do que vermelho. Eu vou subir a cor aqui, ó. Subir, que eu digo subir mesmo na direção da pétala, né? Um pouquinho mais rápido. E aí com o pincel limpo, o degradê aqui na pontinha.
mop para dar uma ajudada aqui na marquinhos de pincel. Vendo, ó, esse formato que segue até aqui, tá vendo? Essa cor, ela precisa entrar nessa quina aqui, dessa pétala, para diminuir esse contraste aqui. Eu não vou subir com essa cor, subir que eu digo pra cá, né? Mas essa quininha aqui precisa ficar mais escura. Assim, vamos lá, vamos diminuir aqui. Esse pincel aqui ele carrega bastante água, então tomar cuidado para não deixar muita água na peça, que aí fica parecendo uma mancha. Eu vou pôr um pouco dessa cor neste copinho aqui, para que não fique uma diferença tão grande assim. E aqui, ó. Mas aqui eu não tô usando o rústico puro, eu tô usando o vermelho. E não tô subindo até a parte clara aqui, que a gente ainda vai clarear mais, lógico, mas não tô nem alcançando ali aquele pedaço. Descer ainda mais um pouquinho. Já diminuiu o contraste aqui para não ficar tão forte. Melhorou. Uma manchinha aqui que eu vou acertar.
Tem coisa que eu só consigo ver pelo vídeo. Aqui do jeito que eu olho, às vezes eu não consigo enxergar, porque depende da luz. Gostei. Então vamos lá. Agora vamos mudar um pouco de foco. Escurecer, escurecer, escurecer. Vamos clarear agora. Eu vou pegar o angular menor. Pra gente poder alcançar as áreas menores. Mas tem um pedacinho aqui ainda que vai precisar de pincel liner, o redondo. Eu vou continuar aqui fazendo a parte clara, mas agora com angular, para que o contorno fique bem bonitinho, da onde precisa ter um contorno mais bonitinho, né? Por exemplo, aqui esse pedaço aqui não tem como eu passar o angular aqui. Vou fazer muita sujeira. Então, eu vou passar o liner.
Já tá parecendo um miolinho de rosa. Aqui no meio já tá ficando grande esse pincel. Eu tô com um pincel número 1, redondinho, mas já tá começando a falar, escuta, você não acha que tá grande demais? Bom, falta pouco agora. Vou descansar os olhos. Há muito tempo aqui no amarelo, né? E amarelo é uma cor um pouco incômoda pra mim. Eu não gosto de luz amarela. Então eu vou parar aqui, tomar uma aguinha e a gente volta depois pra finalizar essa pétala grande, finalizar as áreas de luz do contorno e esse miolinho aqui. Pra finalizar esse miolinho aqui, eu vou dar zoom o máximo que eu puder, para vocês conseguirem ver bem de pertinho o acabamento desse pedacinho aqui, tá? Falta pouco agora, mas agora descansar um tiquinho. Até já. Mas, gente, vamos lá? Olhos descansados. Já coloquei o zoom aqui pra gente continuar a fazer esse miolinho aqui e dar o acabamento no restante da flor, tá? Então esse é o máximo de zoom que eu posso dar. Mas vamos lá. Antes da gente começar a trabalhar, eu quero dar uma dica desse pincel aqui. Do pincel redondo principalmente, que é o seguinte. Quando a gente vai lá no tanquinho para lavar, a gente normalmente mergulha ele na água para ir até os dentinhos que tem lá no fundo, né, ó. Com delicadeza, obviamente, mas a gente passa lá para dar uma limpadinha, certo? Olha onde até a água tá. Até a pontinha do cabo aqui, certo? Aí, quando eu vou tirar o excesso de água do meu pincel, eu só encosto a pontinha, certo? Encostei a pontinha, peguei a tinta e comecei a trabalhar. Só que eu mergulhei da água até aqui. E eu sequei só essa ponta. Nesse pedaço aqui ainda tem água. Então, conforme eu giro meu pincel para ir trabalhando, essa água vai escorrendo para baixo. Forma uma gota. E essa gota vai pingar onde? Em cima da área que você acabou de fazer. Ela sempre vai cair onde você não quer. Então, a dica que eu posso dar é que quando o seu tanquinho tá cheio, como o meu, eu sempre uso o tanquinho cheio. Não é o tanquinho o problema. É só se atentar. Quando você for secar, encosta o cabo aqui, ó, para secar. Ó. Gira um pouquinho. Principalmente nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço aqui da virola, que é onde acumula mais água, justamente por conta dessas ranhurinhas que tem aqui. É aqui que acumula água e a gente nem percebe, porque é transparente, a gente não consegue ver. Só vai ver a hora que a gota cai no trabalho, tá? Então,
Começa a prestar atenção no jeito que você seca os seus pincéis, tá? Principalmente os pequenos, pelo fato dele mergulhar mais fundo no tanquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou continuar fazendo aqui pétala por pétala aqui dentro desse miolinho, respeitando as cores mais claro na ponta, mais escuro para baixo, tá? Esse aqui é tipo um caracol, né? Que a gente consegue enxergar. Pode ser assim uma coisa muito confusa pelo fato de ser escuro, pelo fato de ser pequeno. Então, assim, se você conseguir reproduzir uma forma de caracol, um para dentro, um para fora, já vai ficar convincente, tá? Você não precisa fazer nada extremamente perfeito, tá? Então eu vou misturar aqui meu laranjinha com o marrom para fazer a parte das sombras. Eu vou primeiro com essa cor, para depois ir com um pouquinho do vermelho. Agora, com o pincel fininho de novo, a gente precisa fazer a pontinha dessas pétalas que a gente consegue ver a parte de fora, tá? Eu vou usar o amarelo bebê. Esse amarelo bebê é muito claro, perto da cor que a gente realmente precisa. Mas depois que a gente terminar de clarear essa ponta das pétalas, a gente vai voltar pro melão e fazer uma veladura para que não fique tão claro, tá? Vamos lá. Eu vou fazer como se fosse um contorno na pontinha dessas pétalas. Só que o que é importante salientar? Não faça uma linha contínua, igual a que a gente faz com canetinha, tá? O ideal é que essa linha fique ligeiramente falhada, um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina em alguns lugares. Essa irregularidade nessa linha vai te dar vai ficar mais convincente, tá? Do que você fazer um contorno perfeito. O contorno perfeito tira a naturalidade da flor, tá? Então vamos lá.
Pra mim tá concluído esse pedacinho. E o que a gente tem que pensar agora? Na luz e na sombra. Que é assim, a flor está aberta, mas ela não está totalmente aberta. Então, a parte do meio da flor, ela não está recebendo luz direta. A luz direta está batendo nesta pétala, nesta pétala, nesta pétala. E nessas duas aqui, nessa pontinha. Aqui dentro não está recebendo luz direta. Então ela fica levemente escura. Então a gente não pode deixar esse claro e esse branco do mesmo jeito que a gente deixa aqui fora, tá? A construção dela está feita. Daqui do centro, falta só essa aqui, né? A construção está feita. Então, a partir de agora, com o uso da veladura, eu chamo de climatizar, que é colocar no contexto de luz e sombra de uma maneira geral e não a luz e sombra de volumetria, que no caso é a forma da pétala, a forma da flor, tá? Então agora a gente vai pensar no clima, vamos dizer assim, né? Na estrutura como um todo. Então, olhando o todo, esse centro da pétala é mais escuro do que as pétalas de fora. Como eu disse, eu não quero que fique branco. Então, eu vou voltar lá no meu melão. Eu vou pôr mais aqui, porque o que tava aqui sujou tudo, porque a água fez escorrer. Então, eu vou fazer uma veladura com melão. Aguadinho. E vou passar onde eu acho que tá branco demais, tá? Um pouquinho mais de água. Porque eu não quero que fique branco, eu quero que fique amarelo. E aí, essa veladura aqui vai ajudar a trazer o amarelo da base, aonde eu passei esse branco aqui. Qual que é a vantagem de passar o... Não é branco, né? É amarelo bebê, mas é bem clarinho. Qual que é a vantagem de se fazer isso? Quando a gente passa uma cor bem clara embaixo, a cor que a gente vai pôr por cima, ela realça. No caso dos tons mais claros, obviamente, né? Se fosse uma cor escura, isso não ia acontecer. Tá, ó, já deixou aquele branco. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Porque essa pétala aqui é mais escura em relação às que estão lá atrás. As de lá de trás eu não vou mexer. Só esse contorno aqui. Esse aqui também eu vou passar. Achei que ficou claro demais. Então, assim, a veladura é muito, muito, muito importante pra gente fazer não só essas transições de cor, como por exemplo agora que eu acho que tá branco demais, mas a ideia de passar o branco antes é justamente fazer o amarelo saltar, tá? É uma técnica muito interessante. A mesma coisa a gente usa no vermelho, no caso do amarelo. A gente coloca uma cor embaixo um pouco mais clara e vai fazer a sua cor ressaltar, tá? Com o amarelo eu faço muito isso quando eu quero que ele fique com uma cor mais vibrante, tá? Passo o claro embaixo para ele poder ficar mais evidente, tá? Então eu vou secar aqui. Então vamos lá. Agora eu preciso escurecer esse centro aqui. Eu vou primeiramente com marrom, porque eu não quero ir pro rústico, eu acho muito, muito escuro. Mas faça uma veladura bem clarinha. E se precisar, a gente repete, tá? E é só nesse miolo central aqui, ó.
Aqui também. A minha veladura tá super clarinha. Por que eu tô indo tão clarinho assim? Porque eu não quero que fique com cara de sujo. Por isso que eu não fui pro rústico. Eu acho que ele vai dar uma cara de sujeira. O marrom, por ser um tom mais amarelado do que o rústico, então acho que ele vai funcionar melhor. Então eu vou fazer de novo. Pocinhas de água fazem manchas. Aí agora eu vou triscar no rústico e colocar um pouquinho no marrom ali naquele diluído que a gente fez, tá? Só que com o rústico dessa vez eu vou ficar só no meinho mesmo. Vamos lá. Agora, só com rústico, mas ainda com veladura, só nesse pelinho. Então, assim, quanto menos luz, mais escuro, tá? Então, olhando o todo, tá? Então, só pus rústico nesse miolinho aqui e rústico puro lá no buraquinho, tá? Isso ajuda bastante a gente a construir essa volumetria, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer textura, tá? Aliás, antes da textura, vamos fazer essa daqui, porque a textura tem que ir por cima. Essa daqui, ela tá curvada, tá? E a técnica seca vai ajudar melhor a fazer essa voltinha dela, tá? Ela tá dobrada. Dobrada não, curvada. Dobrada, a dobra faz um vinco, ela não tem um vinco, ela tem uma ondulação, tá? Então eu vou começar aqui com o ocre primeiro. Vou pegar um paninho seco aqui. Molhado. Primeira vez que eu pego um azul. Sempre usei o branquinho. É a mesma coisa, tá? Aqui meu paninho aqui de limpeza. Vou tirar o excesso aqui. Encosto na mão pra ver se tá saindo muita tinta. E vou fazer a voltinha dela, a dobrinha dela, que é aqui, ó.
Vamos lá. Agora vamos fazer as veias. As veias são mais escuras. Então, o ideal é fazer teste para não ficar escura demais, porque é mais escuro do que a cor de base. Mas isso não quer dizer que elas precisam parecer um Hulk cheio de veia, tá? Então, como nos vídeos anteriores das flores da série de estudo de flores, eu ensinei bem de pertinho como que faz essas veias, tá? Que é molhar antes e vir com a cor por cima com o pincel line, tá? Por que molhar antes? Para ficar suave, tá? A tinta vai abrir ligeiramente e vai ficar bem suave essa sua veia. Eu vou usar o melão, que é a minha cor de base, e vou sujar com um pouquinho de laranja, cenoura. Coloco só um pouquinho. Venho aqui na minha peça, hidrato onde eu vou trabalhar. Não pode ser muita água. Tem que brilhar, mas não pode ter pocinha de água e nem escorrer. E faço um teste. Se não tiver aparecendo nada, vai lá, põe mais um pouquinho de laranja. A ideia é que apareça, mas que não fique conflitante. Ó, ainda não tá aparecendo nada, então eu vou partir para um pouquinho do laranja. Ainda misturando com o melão. Ó, agora eu já consigo ver. Vocês pouco vão ver aí, ó. Ah, agora deu pra ver, ó. Tá vendo esse risquinho aqui? É desse jeito que tem que ficar. Super, super clarinho. Mas que você consiga ver. E são veias mesmo. Pensa na veia do seu braço. É esse tipo de traço que você precisa fazer. Trabalhar com 2 pincéis ajuda bastante. Um pincel com água e outro com a tinta. Fininho. Minhoquinhas. Galinhos. E vai fazendo. Não gostou? Vem com o pincel com água por cima e já tira na hora. Ela sai facinho. Nessa pétala aqui de cima, ela só é evidente dessa metade para cima. Daqui para baixo, a gente não consegue ver essas veias, tá? Eu consigo ver um pouco dessas veias aqui. Só que aqui essa cor que a gente misturou praticamente não vai aparecer. Então eu preciso caprichar um pouquinho mais no laranja. Não vai aparecer ainda. É bem sutil, gente. Bem pouquinho. Vou fazendo as lá de trás.
esquece que lá atrás é mais amarelo, então tem que ser clarinho. Virar aqui porque fica mais confortável, assim. Não precisa exagerar, mas precisa distribuir bonitinho. Vou fazer aqui. E assim, essa pétala está virada para fora, então essas suas veias precisam fazer este desenho aqui de C para fora, porque senão ela vai parecer que tá reta, tá? Essa pétala é bem escura, também tem que caprichar um pouquinho mais na cor, mas tentar seguir a curvatura da pétala, não fazer reto como se fosse raios de sol, tá? Sempre curvando. Tá. Bora lá atrás já fiz. Essas duas aqui são pétalas muito claras, muito claras. Então as veias são amarelo bebê, tá? Vamos lá. Vou tirar aqui. E aqui já não é tão assim ondulado. Já é um pouquinho mais sem tantas ramificações, já é mais uns risquinhos para fora, assim, né? Mas não esquece de fazer curvado, senão vai parecer que a sua pétala tá reta. Aproveito essa cor e já faço aquela correção que eu mencionei aqui. Tá, ó, fiz aqui suave. Deixa secar. Eu preciso clarear a ponta de fora aqui dessa pétala. A mesma coisa aqui embaixo, tá?
secar. Agora com o pincel angular a gente faz a iluminação da pontinha dessas pedras. Com o próprio amarelo bebê. A última coisinha que falta eu vou escurecer essa pontinha aqui, porque ela tá pra dentro, então ela não precisa ficar tão branca. Então eu vou usar o melão e fazer uma veladura aqui em cima. Prontinho. Tá aqui a nossa rosa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever lá no meu site para receber o material de apoio com as cores, o risco, as imagens, tá? E o link para os vídeos do YouTube, tá bom? Então, se inscreve lá. Aproveita, corre lá no YouTube também, se inscreve por lá. E aceito sugestões para a próxima série de estudos, tá bom? Então, agradeço de coração para quem acompanhou e até o próximo estudo.